Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vocês sabiam que um cérebro inflamado pode gerar transtornos mentais? Como é que a inflamação influencia nos transtornos psiquiátricos? Eu vou falar, explicar um pouquinho disso para vocês, tá? Então, muita gente ainda pensa que a depressão, a ansiedade, a esquizofrenia, outros transtornos mentais também, são só coisa da cabeça ou questão psicológica aí, tudo culpa do estresse, tudo culpa dos traumas, né? Só que a ciência cada vez mais está mostrando pra gente, que o corpo inteiro participa do processo de adoecimento mental e o sistema imunológico e a inflamação do cérebro, que a gente chama de neuroinflamação, elas têm um papel fundamental na gênese aí desses transtornos mentais, né? Então, vamos lá. Primeiro, o que é a neuroinflamação? A neuroinflamação, muito basicamente falando, ela é uma inflamação, no sistema nervoso central. Então, do mesmo jeito aí que o teu joelho incha quando ele está inflamado, quando você dá uma torcida, quando faz um pouco mais de frio, o nosso tecido cerebral ele pode ficar irritado também, ativando aí células imunes, que a gente chama de micróglias, tem os astrócitos também, e eles começam a liberar aí algumas substâncias inflamatórias, que a gente chama de citocinas, como por exemplo a interleucina 1 beta, a interleucina 6 e o TNF-alfa, o fator de necrose tumoral alfa. Essas citocinas que, em condições normais elas são super úteis para combater as infecções, elas acabam bagunçando aí os circuitos cerebrais quando elas ficam desreguladas ou ativadas cronicamente, ligadas aí sem parar. Isso pode contribuir para o surgimento de transtornos psiquiátricos. Qual que é a relação real entre a inflamação e os transtornos psiquiátricos? Então vamos falar de alguns transtornos aqui. Então, por exemplo, a depressão. A gente já sabe, que muitos pacientes com depressão, eles têm níveis elevados aí dessas citocinas inflamatórias no sangue e no cérebro, Não é só uma correlação, A gente, em testes com animais de laboratórios induzindo inflamação, esses animaizinhos eles passam, a ter comportamentos parecidos com comportamentos depressivos no homem. Tá? Então, a gente tem aí revisões recentes que detalham, como algumas células aí, a micróglia e os astrócitos, eles mudam de estado, um fenômeno que a gente conhece como polarização, nas situações de estresse, e isso acaba fazendo com que eles produzam um excesso de citocinas e prejudicam até algumas regiões anatômicas, por exemplo, o córtex pré-frontal, e isso contribui fortemente aí para os transtornos depressivos, tá? Além disso, pessoas que tomam aí certos medicamentos que aumentam a inflamação, por exemplo, o interferon para o pessoal que tem hepatite, frequentemente quem toma esse tipo de medicação acaba desenvolvendo sintoma depressivo. E tem mais, os próprios antidepressivos, por exemplo, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, eles têm alguns efeitos anti-inflamatórios diretos, e isso ajuda no funcionamento deles, Eles também têm, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e os antidepressivos duais, eles têm efeito imunomodulador, e eles reduzem a interleucina 6 e o TNF-alfa, aí isso comprovado por diversos estudos recentes. Falando um pouquinho da esquizofrenia, então, por muito tempo, a esquizofrenia ela foi considerada uma doença puramente de origem genética e puramente causada por ação desregulada de dopamina. Só que hoje ela é vista também como uma condição neuroimunológica, Então, os estudos em esquizofrenia eles mostram a ativação da micróglia aumentada em exames de imagem funcional, como o PET scan, por exemplo, e níveis elevados aí das citocinas inflamatórias no líquor, e no sangue dos pacientes psicóticos aí, dos esquizofrênicos. No transtorno bipolar, durante os episódios de mania ou de depressão, é comum que o paciente tenha picos de inflamação. E quanto mais crises, episódios, surtos aí a pessoa com transtorno bipolar tem, mais marcadores inflamatórios eles vão tender a aparecer.
e isso sugere uma relação direta entre a neuroinflamação e a progressão do transtorno bipolar. Tá? Nos transtornos de ansiedade, no toque e no autismo, tá? Ainda que as referências aí elas sejam um pouco menos abundantes e um pouco mais recentes, esses transtornos ele também têm sido associados aos desequilíbrios aí no eixo cérebro e imunidade. Crianças com transtorno do espectro autista, por exemplo, né, muitas vezes eles mostram neuroinflamação crônica, né, e esses dados eles são obtidos, né, nas autópsias, né, de crianças que eventualmente acabam, né, infelizmente morrendo precocemente. Você faz a autópsia, você encontra esses achados, né. E o fator mais recente é o pós-Covid, né, então cerca de metade dos pacientes que foram hospitalizados por Covid, eles acabam desenvolvendo sintomas depressivos e de ansiedade poucas semanas após o início da doença, né? E um dos mecanismos, né, que a gente suspeita para isso é a neuroinflamação que é causada pela tempestade de citocinas, que é um fenômeno típico da Covid, tá? E que pode deixar marcas aí duradouras, marcas permanentes nos circuitos cerebrais, né? Os sintomas aí neuropsicológicos pós-Covid hoje são cada vez mais estudados. Então, na prática, o que acaba acontecendo de forma geral? A inflamação ela afeta várias áreas do cérebro envolvidas com a emoção, com a cognição, né? Alguns exemplos de áreas, né? Hipocampo, córtex pré-frontal, amígdala. E além disso, a inflamação ela atrapalha a neurogênese, que é a formação de neurônios novos, e ela pode interferir no funcionamento dos sistemas de neurotransmissores, né? Como, por exemplo, a serotonina, a dopamina e o glutamato, que estão diretamente envolvidos nos transtornos mentais, tá? E uma outra consequência da inflamação é que até na geração de serotonina ela atrapalha, porque ela desvia o triptofano, né, que é uma substância que é matéria-prima da serotonina. Esse triptofano, ao invés de gerar serotonina, ele vai gerar substâncias neurotóxicas, tá? E isso aí acaba ajudando a explicar por que muitos pacientes com depressão acabam tendo disfunções no humor e na cognição, né, por falta de geração de serotonina, porque sem ovo não dá para fazer omelete, sem o triptofano fica difícil de fazer serotonina. Tem como tratar isso? A boa notícia é, tem como tratar. Além das medicações psiquiátricas tradicionais, as pesquisas elas vêm testando aí alguns anti-inflamatórios como adjuvantes no tratamento psiquiátrico, e os resultados disso eles têm sido bastante promissores, né? Então, por exemplo, o uso de anti-inflamatórios não esteroidais e da própria aspirina, tá? Estão sendo utilizados aí em alguns estudos na depressão, tem dado alguns resultados. O antibiótico bem promissor aí é a minociclina, que ela tem propriedades anti-inflamatórias, né? Tem sido testada aí na esquizofrenia, na depressão também, né? A minociclina é um antibiótico, né? Uma tetraciclina. Ela atravessa a barreira hematoencefálica, né? Então a barreira entre o sangue e o cérebro, o nosso corpo naturalmente tem essa barreira até para proteger o cérebro, né? E ela continua sendo testada aí como coadjuvante em esquizofrenia, na depressão e, né, falando de alguns resultados, né? A gente tem algumas meta-análises aí de 2023, de 2024, que mostram aí na esquizofrenia que a minociclina, quando combinada com os antipsicóticos, acaba melhorando os sintomas negativos, né, os embotamentos do paciente, e o funcionamento global, reduzindo aí os níveis, né, da interleucina 1 beta, da interleucina 6 e do fator de necrose tumoral alfa, tá? Mas os benefícios eles parecem aí mais consistentes naqueles grupos que têm mais inflamação, né, inflamação mais alta. Na depressão resistente, a gente tem uma revisão de 2023, tá? Que aponta aí eficácia significativa, porém só naqueles pacientes que têm os níveis de PCR, né, de proteína C reativa, que é um marcador inflamatório do sangue, acima de 3 miligramas por litro, né? Isso sugere um perfil inflamatório aí mais específico, né, como indicativo de resposta, né? A gente tem a alternativa dos probióticos e da dieta anti-inflamatória, né? Porque o intestino ele também regula a inflamação cerebral, né? O nosso intestino é o segundo cérebro, né? E aí a gente pode abordar, né? Por exemplo, né, entrando numa dieta mediterrânea e usando aí algumas cepas de probióticos, né? E isso tem mostrado melhora na resposta emocional do indivíduo e na redução das citocinas inflamatórias, né?
O uso das estatinas também, a simvastatina, a atorvastatina, né? Além dos efeitos cardiovasculares aí no controle do colesterol, inclusive alguns remédios da esquizofrenia, né, eles acabam mexendo muito com o colesterol, né? Os estudos têm mostrado aí que as estatinas elas reduzem as citocinas inflamatórias nos pacientes com esquizofrenia e com transtorno bipolar, e também a atividade física, né? Essa reduz a inflamação de forma geral, né? Inflamação sistêmica, e melhora aí a nossa plasticidade cerebral, nossa neuroplasticidade. Então, em resumo, a neuroinflamação ela é um foco de estudos aí crescente na psiquiatria moderna, tá? E a gente já tem aí alguns biomarcadores melhor definidos, né, como interleucina 6, TNF-alfa, PCR e a NLRP3, tá? A gente tem a minociclina, né, esse antibiótico promissor aí, mais útil principalmente nesses casos inflamatórios que tem uma confirmação aí laboratorial, que tem parâmetros aí definidos. As estatinas, os antidepressivos, a dieta, principalmente mediterrâneos probióticos, eles são ferramentas complementares aí com base imunológica, né? E os efeitos inflamatórios agudos, né, como as infecções virais graves, né, a Covid aí o grande exemplo, podendo deixar cicatrizes aí neuropsiquiátricas mais duradouras, tá? Então, né, só para concluir, né, a gente pensar em saúde mental hoje vai além da psicologia pura, da psiquiatria, da psicanálise, e está entrando no terreno aí da imunopsiquiatria, tá? A inflamação do cérebro, ela funciona aí como se fosse uma febre emocional, né, que precisa ser reconhecida, né, medida, examinada, e quando for possível a gente trata isso, tá? E o futuro da psiquiatria, né, ele acaba passando, né, pela personalização cada vez maior dos tratamentos, com base aí nesses biomarcadores inflamatórios, né? E, né, hoje a gente sabe que o corpo e a mente nunca estiveram tão interligados, né? Então, a psiquiatria do futuro, né, ela já começa a reconhecer o cérebro não é uma ilha isolada do corpo, né? Ele não funciona independente do nosso corpo, né? A inflamação geral, a neuroinflamação por tabela, ela é uma peça-chave para entender não só os sintomas de muitos transtornos mentais, mas também a evolução desses transtornos, as recaídas e a resposta ao tratamento. Tá? Então, gente, mais do que nunca, cuidar da mente passa por cuidar do corpo, e cuidar da inflamação do corpo é cuidar, né, da nossa mente também. Então, vocês gostaram desse vídeo? Se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, compartilhe aí a informação com seus amigos, com seus conhecidos, e fiquem ligados aí para os próximos vídeos. Até mais!